Uma decisão do Tribunal Regional de Berna, na Suíça, tornada pública nesta quarta-feira, anulou o caso contra o ex-técnico Cuca. Em 1989, na época, o ex-jogador do Grêmio foi condenado pelos crimes de coação e ato sexual com menor ocorridos em 1987. O Rodrigo Viga traz mais detalhes pra gente. Tudo bem, Viga? É ao vivo, né? Espectador internado. Interessante. Um pequeno erro só, mas pode seguir. Não. Eu estou ouvindo um blues ao fundo aí, um sax ao fundo, faz parte do embojo, faz parte do âmbito ou é apenas um incremento aqui no meu auricular, meu caro Paulo? Eu acho que o que você deve ter tomado ontem à noite está fazendo efeito agora. Não foi uma canjibrina. Eu tomei chá de cansaço. Conhece chá de cansaço? Opa! Você tem pequeno Bin Laden, pequena Saddam dentro de casa, você está eternamente cansado cuidando das crianças. Dito isso, meu caro Paulo, a boa notícia para o técnico Alex Stival, que é popularmente conhecido como Cuca, vem lá de Berna, na Suíça. Um tribunal suíço decidiu pelo arquivamento daquele processo em que Cuca e outros jogadores do Grêmio foram acusados lá na década de 80 do século passado de terem abusado sexualmente de uma menor de idade de 13 anos. A história, à época, todos ficam muito atentos a esse acontecimento, até porque isso gerou uma enorme polêmica enquanto Cuca esteve por 7 dias no comando do Corinthians no ano passado, e foi essa pressão exógena externa que culminou com a saída de Cuca do comando do Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado, depois que essa pressão acabou se intensificando. Cuca ainda era um jovem jogador e promissor, estava em um hotel em Berna, na Suíça, com outros atletas. A informação da época é que uma torcedora foi até o hotel junto com amigos para tentar um autógrafo dos jogadores, bateu direto, não havia toda aquela parafernália, todo aquele staff, toda aquela proteção, teria batido na porta do quarto onde estaria Cuca e teria sido abusada sexualmente. Desceu do quarto, fez a denúncia aos funcionários do hotel e isso acabou indo parar na polícia, gerou uma investigação. Tudo isso nós estamos falando de 1987, e em 1989 Cuca e outros jogadores à época do Grêmio foram condenados pelo crime de abuso sexual a mais de 15 anos de reclusão. Depois essa pena foi convertida em multa pecuniária, mas ficou aí justamente essa marca, esse rastro na vida do Cuca, que sempre negou ter abusado sexualmente dessa menor de idade. E mais recentemente o Cuca, através de sua defesa, apelou junto à Justiça da Suíça, dizendo que ele foi julgado à revelia, sem direito de defesa, mas a Justiça Suíça, melhor dizendo, da Suíça, decidiu pelo arquivamento desse processo, até porque o caso já tinha prescrevido, porque a defesa do Cuca estava argumentando que até poderia aceitar que o processo continuasse em trâmite, em andamento, desde que o Cuca tivesse o livre direito de defesa. Mas o próprio Ministério Público lá da Suíça argumentou que não faria sentido reabrir o caso ou reconduzir o processo, uma vez que o prazo já havia prescrevido. Um detalhe também relevante de toda essa história: a jovem que teria sido abusada sexualmente lá em 87, em Berna, na Suíça, quando tinha 13 anos de idade, descobriu-se no transcorrer desse processo, que ela morreu 15 anos depois, com 28 anos de idade, por uma causa ainda não descoberta. Portanto, o processo contra o Cuca foi arquivado lá na Europa e muito provavelmente esse era um peso que ele vinha carregando. Tinha dificuldades em lidar com parte do público por conta daquela acusação, e diante do arquivamento, agora Cuca, em tese, que está aí num período sabático, poderia estar novamente disponível no mercado, uma vez que esse passivo acabou sendo resolvido junto à própria Justiça, viu, meu caro Paulo? Que loucura, Viga. Obrigado por explicar essa história pra gente envolvendo o técnico Cuca, uma história que é bastante antiga e que, como o Viga bem explicou agora, teve a resolução final aí desse arquivamento de um caso. Isso acho que gera uma discussão pra gente. Eu queria muito entender a posição de vocês do seguinte: existem vários casos em que a acusação é mais forte do que a condenação. Cito, por exemplo, o caso do Johnny Depp. Vocês lembram o quanto ele sofreu com as acusações que foram feitas? Como é que a justiça, de alguma forma, pode, como é que eu posso dizer isso, diminuir
o potencial danoso que uma sendo mais rápido, né? Eu vejo isso com os policiais que são denunciados. Verdade. Eu passei por isso numa equipe minha, na verdade. Na época eu estava na divisão de operações especiais. Em legítima defesa, nós matamos um traficante. Houve uma denúncia e eu falei para o promotor: o senhor não sabe como uma denúncia dessa pode acabar com a vida de um policial que ganha pouco. Nós fizemos vaquinha para pagar advogado para ele. Até hoje ele responde esse processo. Foi uma ação legítima e a gente tem que ter mais responsabilidade antes de denunciar e processar uma pessoa. Antes de eu falar tudo isso para ele, ele falou para mim: não, mas é só ele provar a inocência, não é tão simples assim. O policial em São Paulo, ele vive de bico. Ele se mata para fazer bico, para fazer o supermercado dele. Bico, para quem não sabe, é aquele trabalho extra. Mesmo com o aumento do Tarcísio, os policiais continuam fazendo bico. E quando você processa injustamente um policial, como foi neste caso, e que eu estava presente na comunidade, onde houve realmente uma troca de tiro, onde matamos em legítima defesa um traficante, você denunciar um policial, ele ficar respondendo anos e anos. É um policial tão decente, com 5 filhos, estava comprando a primeira casa dele, ele pediu para mim: delegado Palumbo, eu queria ficar na portaria, abrindo e fechando o portão. Eu falei: por quê? Porque assim eu não vou me envolver em problema mais. Eu estava trabalhando, matei em legítima defesa, fui processado, estou sendo processado até agora, todos nós respondendo na corregedoria, e isso não é justo, então eu estou completamente desanimado, eu não quero mais trabalhar. Né, é o que está acontecendo. Porque tem 2 tribunais, né? O da justiça e o da sociedade, né? Como é que você lida com o da sociedade, Ju? Olha, é terrível quando você é vítima, assim, de crise. É terrível. Quem já passou... Claro que quanto mais você passa, mais você se acostuma, né? Com o tempo você sofre menos. Mas as pessoas conseguem ser muito cruéis. Então, a cada episódio que a gente fala sobre isso, pessoas que são vítimas de mentira, é importante a gente reforçar a necessidade de uma decisão própria, né? Tenha cuidado ao criticar as pessoas. Tenha o mínimo de critério ao fazer afirmações, porque é muito sério. Tem muitas pessoas que mentem mesmo e lá na frente a gente descobre que mentiram e não tiveram nenhuma preocupação em relação à vítima, né? Mas eu gostaria de retomar um pouquinho o que o deputado falou, que eu gostaria muito de ver, deputado, os chefes de polícia, os chefes de executivo, apresentando uma proposta para que a defesa dos policiais seja feita pelo próprio Estado. Porque se um policial tiver que bancar, como é o caso hoje... Para você que está escutando a gente não sabe, se algum policial toma um processo, como o deputado acabou de falar, ele vai ter que bancar o advogado com o dinheiro dele. Então, qual é a decisão lógica que o policial vai tomar? Eu não vou me arriscar tanto. Eu vou ser menos vibrador. Eu vou menos para cima, porque eu não corro risco. No ano passado, final do ano passado, foi aprovada no Congresso Nacional a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, com diversos artigos. E, infelizmente, foi vetado diversos artigos que tiram direitos dos policiais. Então, você vê que poucas pessoas realmente se preocupam com a vida daquele policial que arrisca a vida para defender gente que, inclusive, não gosta da polícia, como o Felipe. Eu gosto da polícia, sim, Palumbo. Não fala que eu não gosto de polícia, eu gosto. Não, você gosta. Você gosta mesmo? A diferença é que eu quero uma polícia diferente. Diferente como? Nós não estamos na Suíça? Nós não estamos na Suíça? Sem armas. Sem armas e jogando flores. Agora o Paulinho... Livros, com livro. Com livro. Vai lá, joga um livro no... Se não tivesse arma... Poderia. Você tem que tirar as armas dos bandidos. Você tem que tirar as armas dos bandidos. Agora uma questão. Você tem que tirar as armas dos bandidos. Uma questão assim, é bom lembrar o seguinte, Paulinho, em relação a esse caso específico do Cuca, a Justiça da Suíça não analisou o mérito. Sim, isso. Só arquivou. E o Cuca ele foi condenado em 89 por crime de estupro, né? E agora houve a prescrição do crime, não é? Agora, o que você colocou é uma questão importante que todo mundo colocou aqui, né? O Tribunal da Internet, o Tribunal da Porque Sociedade... esse caso massacrou a vida dele. E a gente não sabe se de fato ocorreu ou não, porque teve essa resolução. Mas o que eu quis perguntar para vocês é justamente isso. E se ele não tiver feito? Como é que ficou a vida dele? Quem vai equiparar isso de alguma forma? Assim, o Tribunal da Internet da Sociedade é cruel mesmo, né? A cultura do cancelamento que nós estamos vivendo, a cultura do aponta-dedo sem esperar a resposta da justiça definitiva e final, sem dar oportunidade da pessoa se defender e explicar o lado dela da história. Isso é tudo fruto, Palumbo, da cultura punitivista. Cultura punitivista, inclusive, que o Palumbo aqui defende o tempo inteiro. Nossa. Né? De colocar no mesmo patamar
falar que bandido bom é bandido morto, falar que todo mundo que foi condenado é vagabundo. Ou seja, a cultura punitivista permite esse tipo de argumento e de elaboração intelectual, não é? De achar que uma acusação, de achar que uma acusação teria o condão já de condenar a pessoa definitivamente para a justiça. Mas não é assim que funciona. Ele tem que ter um problema só dele. Ele tem que ficar ali, aqui e lá. Ele comenta, ele faz a pergunta, ele mesmo rebate e não deixa ninguém falar. Como não deixa falar? Você falou. Ela tá querendo falar aqui. Eu falei. Só falta ela te dar um... Só me dá um minuto. Tá. Nesse momento, o secretário executivo, Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça, vai iniciar uma coletiva de imprensa para detalhar como será feita a operação, o esquema de segurança do próximo dia 8 de janeiro, na próxima segunda-feira. Para você que nos assiste e nos ouve aqui na Jovem Pan, na segunda-feira haverá um grande evento lá em Brasília em relação ao 8 de janeiro, um dia histórico para a democracia brasileira, e a gente vai ouvir um pouco dessa coletiva que vai detalhar todo esse esquema. Daqui a pouquinho, o próprio Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, vai detalhar qual é o objetivo aí do governo em relação a esse 8 de janeiro e como será principalmente feita a segurança. Está todo mundo aí de olho para verificar se haverá algum tipo de mobilização, manifestações em relação a isso. A gente está aqui minuto a minuto acompanhando. A gente só vai terminar essa discussão com vocês e eu já vou direto para ele. Fala, Ju. Tem uma coisa que a gente pode falar para as pessoas e estimular. Se você for vítima de uma mentira, se alguém tiver feito uma denúncia falsa contra você, existe um crime chamado de denunciação caluniosa. Então, se as pessoas começarem a processar os mentirosos, eu acho que começa a transformar essa cultura, porque hoje é muito fácil. Inventa uma mentira sobre na audiência você, de custódia, né, sobre Júlia? sobre você. Inclusive na audiência de custódia. E aí você começa a apanhar na internet. É tão doloroso apanhar que tem muitas pessoas que falam assim, nossa, eu não quero mais mexer com essa história, agora passou, deixa assim. Psicológico vai lá não, pra e baixo. você falou um ponto que é importante. Assim, os policiais são acusados na audiência de custódia por vagabundos, PT, por criminosos, e deveria acontecer isso. Já que o Poder Judiciário, o juiz, encaminha para a corregedoria, que se também investigue o crime de denunciação caluniosa, não pode acusar um policial. Eu fui parar na corregedoria várias vezes, PP, porque o ladrão não gostou do jeito que eu abordei, não gostou do jeito que eu algemei. Eu não vou servir café para eles. Eu não tô no seu mundo de Bob que eu vou tratar ele aqui, ó. Eu trato com Bob. É, mundo de Bob. Você quer tirar a arma da polícia. Eu não quero tirar a arma da polícia, não. Você acabou de falar, o mundo sem arma? Não, eu quero tirar a arma da população. Não, mas e dos traficantes? Tem condição. E dos traficantes? Também. Mas 55% da arma dos traficantes tem sua arma de crime. Não é, não. Não é. Não é. Que estudo? Isso aí é estudo que vocês inventam aí. Isso aí é narrativa de vocês. Eu trago estudo. Ah, para. Que estudo? Para. Retórica barata nada. Vamos ver como é que tá a população. Ah, para, meu. Eu trago estudo. Leva o Brasil a seu país. Não, eles são os primeiros a ligar o 90. Um rápido break para você que está no rádio. São 10 horas e 50 minutos. A gente já volta. Podem continuar, desculpa atrapalhar. Não, desculpa. Não, ele vive no mundo maravilhoso do Bob. O Brasil, eu trago estudos técnicos que vocês trazem retórica barata. Muito estudo e pouca prática. Desculpa, Palumbo. O Brasil já é um dos países mais violentos do mundo com a política de comercialização das armas. Que mentira! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Quase ninguém consegue ter uma arma. Para com essa narrativa. Não venha falar uma coisa dessa, não. Quem está cometendo crime, quem está usando arma, qualquer que seja ela, é o bandido. Exatamente. Você não pode comparar uma pessoa que tem uma arma em casa para ela proteger a própria família com um cara que está na rua assaltando. Proteger não é possível família, que você está fazendo isso. A arma não protege família, isso é falácia. Não, isso é verdade. Se o ladrão sabe que você tem arma na tua casa, ele vai invadir de uma forma muito mais violenta. Ah, para. Tá bom. Se eu tiver uma casa do lado da sua, a mesma casa, quase idênticas, eu estou lá armado e você não está. Você acha que ele vai entrar na minha casa ou na sua? Por que na sua casa de forma violenta. Manda entrar então. Porque ele quer roubar a tua arma. Tô esperando. Porque ele quer roubar a tua arma. Mas que eu quero que entre. Ele quer roubar. Eu quero que entre. Ele vai entrar na sua casa. Vai entrar na sua arma porque ele quer. Vai entrar na sua casa. Ladrão é covarde. Ele vai pra adega. Vai entrar na sua casa porque ele quer roubar a tua arma. Outra coisa. Eles não cometem o roubo, eles cometem o furto. Porque se ele sabe que tem um cara armado lá, não entra. Não entra. Eu até faço um desafio. Vem entrar na minha casa, vem arrancar minha arma, você vai ver. Não fala isso não, Paulo. Não, pode vir, eu dou meu endereço pra vocês. Vai lá. Não pode não. Eles vão entrar na tua casa para entrar naquela adega maravilhosa, pegar vinhos caríssimos. E aqueles charutos que ele pega lá do país que ele ama, Cuba. Eu tenho certeza que o ladrão escolheria a sua e não a do Paulo. Claro, não tem arma, ele não vai se defender. Óbvio. Tudo bem, vamos piscar um